Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai ver aqui carboidratos. Esta aula inicia uma série de aulas sobre nutrientes. A gente vai ver lipídios, a gente vai ver proteínas. E uma coisa, já existe uma aula de carboidratos aqui no canal, galera. Mas ela é bem simples. Quando eu estava fazendo os slides de lipídios e depois terminei o de proteínas, eu percebi que eu coloquei muita ilustração, muita imagem. E aí eu resolvi fazer o slide de carboidratos, a aula de carboidratos, agora bem mais ilustrado, tá ok? Para facilitar o aprendizado de vocês. Então, com certeza aqui o canal Ciência Ensinando Biologia vai estar agora contribuindo para um melhor aprendizado, tá ok? Vamos lá, galera. Tipos de carboidratos, tá? A gente vai ver aqui em destaque os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Monossacarídeo, a palavra sacarídeo quer dizer açúcar, tá? Então, mono, um açúcar, óligo quer dizer poucos sacarídeos, e poli quer dizer muitos sacarídeos, poucos açúcares, muitos açúcares. E no caso disacarídeo quer dizer dois açúcares, tá? Outra coisa, carboidratos também pode ser chamado de glicídios ou hidratos de carbono. Então, se vocês, galera, estiverem vendo numa prova lá e tá lá glicídios, hidratos de carbono, é tudo a mesma coisa que carboidratos. Ainda se estiver falando de açúcares, está se referindo a carboidratos, tá ok? Os carboidratos possuem essa fórmula geral aqui, ó, que vocês podem ver. O que é que está em evidência? A molécula da água. Inclusive a palavra carboidrato já é bem intuitiva, ó. Hidratos, né? Ou hidrato de carbono, como eu já falei, vem de hidratação. Hidratação se refere à molécula da água. E carbo, né, ao átomo de carbono. Outra coisa, esse N aqui, ó, ele vai ser um número inteiro, tá, de 1 a um valor muito alto aí, tá, mas só números inteiros, 1, 2, 3, enfim. E nesse caso, o menor número dele aqui para o carboidrato vai ser 3, tá? Isso aqui, se a gente colocar 3, ó, o carbono aqui só tem 1 vezes 3, esse número vai multiplicar todos os átomos aqui dentro, tá? 1 vezes 3, 3, 2 hidrogênios vezes 3, 6, oxigênio 1 vezes 3, 3. Então, você vai ter uma molécula assim, C3H6O3, tá ok? Se tem C3 carbonos, nesse caso é uma triose, ó, tá? Que seria o monossacarídeo mais simples, formado apenas por 3 carbonos. Aí eu acho que vocês já se ligaram, né? Se as trioses são 3 carbonos, as tetroses, 4 carbonos, pentoses, 5, hexoses, 6 carbonos e, por último, heptoses, 7 carbonos. Tá ok? Então, uma hexose, tá? Que a gente vai ver uma hexose muito famosa no próximo slide. A glicose, por exemplo. São formados, a cadeia da glicose, né? A estrutura, a forma da glicose, apresenta 6 carbonos. Ela é uma hexose, tá? Outra coisa, os monossacarídeos, galera, são os carboidratos mais simples, tá? Eles não se hidrolisam para formar carboidratos menores, carboidratos mais simples, tá? Então esses são os mais simples e a partir deles são formados os carboidratos de cadeias mais complexas. Por exemplo, os disacarídeos, como está dizendo, 2 açúcares, são formados por 2 monossacarídeos ligados entre si. Outra coisa, os oligosacarídeos, tá, como eu já disse, são poucos açúcares, é porque eles são formados, são cadeias de carboidratos formados por 2 monossacarídeos até 10 monossacarídeos ligados entre si. Depois desses 10, tá, se tiver mais de 10 carboidratos ligados, já é polissacarídeo, tá? Então, os disacarídeos são formados por 2, mas poderia ter um decasacarídeo, que é formado por 10 monossacarídeos ligados entre si, e ainda assim seria um oligosacarídeo. Entenderam, galera? Entenderam, né? Vamos para o próximo slide. Os monossacarídeos. Já disse a vocês, né, que os monossacarídeos são os carboidratos de cadeias mais simples. Eles não se hidrolisam, né? Não são quebrados para formar carboidratos mais simples. Na verdade, a partir deles são formados carboidratos mais compostos, aliás, mais complexos. E a gente vai ver os destaques aqui dos monossacarídeos. No caso, as pentoses,
tá? Merece destaque a ribose e a desoxirribose, que são açúcares que fazem parte do arcabouço de 2 ácidos nucleicos, tá? Então a ribose está presente no RNA, enquanto que a desoxirribose está presente no DNA. Inclusive RNA quer dizer ácido né? Ribonucleico, esse ribonucleico já sugere ribose, e o DNA ácido desoxirribonucleico, desoxirribo, que lembra a desoxirribose, sugere desoxirribose. Então, são açúcares importantíssimos, pois formam o arcabouço da estrutura do RNA, no caso a ribose, e do DNA, a desoxirribose. Ok? São monossacarídeos do tipo pentose, porque são formados, tá, por 5 carbonos. Ó. Um carbono aqui, tem outro aqui, 2, 3, 4, 5. Uma pentose. 1, 2, 3, 4, 5. Outra pentose. Tá ok? Formado por 5 carbonos. As hexoses são os carboidratos que são formados, hex, de 6, né, que tem 6 carbonos em sua estrutura. E aí, tá aqui a glicose, tá? Nesse caso, seria o carboidrato mais importante do mundo biológico, certo? Por exemplo, a gente consome vários açúcares, mas todos eles são transformados em glicose, tá? E transportado no sangue na forma de glicose. A gente tem aqui a frutose, que é o açúcar contido principalmente nas frutas, e a galactose, que a gente vai encontrar, tá, presente no leite. Então, a galactose ela vai formar, junto com a glicose, galactose mais glicose, vai formar o carboidrato presente no leite chamado lactose. A gente vai ver no slide a seguir. Tá aqui as moléculas, tá? Nesse caso, aqui a gente tem a alfa-glicose e a beta-glicose, mas isso aqui não precisa a gente destacar, não precisa a gente estudar bem isso aqui, porque aqui é mais complexo. Vocês vão ver isso quando estiverem na universidade, estudando química ou disciplinas relacionadas. Os oligosacarídeos, e em destaque aqui os disacarídeos. A gente tem a sacarose, que é formada por uma molécula de glicose mais frutose, mais uma de frutose. E a sacarose é o açúcar tradicional, tá? O açúcar de cozinha, que a gente utiliza para adoçar o suco, o chá, o café, né? Bom, a lactose é o açúcar presente no leite. Aí você tem glicose mais galactose. E a maltose, né, usada para fazer o malte, que é muito utilizado nas indústrias de bebidas alcoólicas, principalmente para produzir cerveja, é formado por 2 moléculas de glicose, tá? Bom, tanto os disacarídeos quanto os polissacarídeos, e falando de um modo geral, todos os carboidratos complexos são formados através de uma reação de condensação ou, né, chamada também de desidratação. Ocorre entre 2 moléculas de monossacarídeo, claro, porque vai formar uma molécula mais complexa. Nesse caso, o exemplo aqui é a formação da molécula de sacarose. Então, como é que ocorre? A glicose aqui, ó, perde a hidroxila e aí ela deixa, tá, essa ligação aqui livre, e a frutose perde o hidrogênio, deixando o oxigênio com a ligação livre também, tá? Então, o que acontece? A glicose se liga ao oxigênio, tá? E aí você tem frutose mais glicose juntos, tá? Através de uma reação devido à desidratação, você tem a formação da sacarose. Perceba que OH, hidroxila, mais H forma H2O. Então é por isso que é desidratação, porque a partir de açúcares simples ou a partir de monossacarídeos, você tem a formação de um disacarídeo ou carboidrato mais complexo através da saída da molécula da água, né? Através de uma desidratação. Então é sempre assim. Os monossacarídeos eles vão se ligando para formar carboidratos mais complexos, e no nosso exemplo um disacarídeo, através de uma reação de desidratação, onde perde, né, a água para que aí os monossacarídeos se liguem.
Para esse disacarídeo aqui se transformar nos monossacarídeos que o originaram, é preciso que entre água aqui, ó. Então a molécula de água entra e a glicose fica deste jeito e a frutose fica deste jeito devido à entrada de água. O nome dessa reação é reação por hidrólise, tá? Então, por entrada de água, a água entra e quebra essa ligação aqui, e aí você tem os monossacarídeos que originaram o disacarídeo. Isso aqui, tá, essa reação de condensação e desidratação, serve para a formação de todos os carboidratos complexos, desde disacarídeos até polissacarídeos. Valeu, galera? Vamos lá. Polissacarídeos. Destacam-se o amido, o glicogênio, celulose e quitina, sendo que amido e glicogênio são carboidratos com função de reserva energética, enquanto que celulose e quitina de função estrutural, tá? Bom, o amido é o principal carboidrato de reserva encontrado nas plantas e em algumas algas. O glicogênio já vai ter a mesma função, só que é encontrado principalmente em fungos e nos animais. E nos animais eles podem ser o glicogênio pode ser principalmente encontrado no fígado e nos músculos. Bom, a celulose, que é o carboidrato mais abundante do planeta Terra, tá? Ele é encontrado, tá, formando a parede dos vegetais, certo? A parede celular dos vegetais. Então, você tem aqui, por exemplo, o algodão, a fibra do algodão, por exemplo, ela pode conter cerca de 96%, tá, da fibra desse algodão pode ser de celulose, ok? Então a celulose ela fornece uma certa rigidez à célula vegetal, tá, impedindo de rompimentos devido a choques mecânicos, né, e estresses hídricos e etc. A quitina já vai fazer parte da parede celular dos insetos, tá? Não sei se vocês já viram essa imagem, essa casquinha, às vezes você está andando assim, até pela cidade mesmo, e aí numa árvore você encontra essa carapaçazinha aqui, né, de uma cigarra. Então, ali é o exoesqueleto, né, desse inseto, da cigarra. Então, a quitina é encontrada, por exemplo, na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos insetos, função estrutural. Bom, aqui, certo, tem as funções nos quais os carboidratos desempenham. Função energética, por exemplo, os monossacarídeos. A principal função dos monossacarídeos, todos eles, os três lá, né, a frutose, a galactose e a glicose, é função energética, galera, tá? No caso, os disacarídeos, eles também vão ter função de reserva energética ou função energética. No caso da gente, quando a gente ingere, por exemplo, a sacarose, ela precisa ser quebrada em frutose e glicose, e depois convertida tudo em glicose, para que seja utilizado como fonte de energia, tá? Ela tem função estrutural, como a gente viu a celulose na parede celular das plantas, e a quitina na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos insetos. E também de reserva de energia, como a gente viu no caso do polissacarídeo amido e no polissacarídeo glicogênio. O amido, reserva energética das plantas e algumas algas, e o glicogênio, né, geralmente dos fungos e dos animais, também funcionando como reserva energética. Bom, galera, a aula de carboidrato fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.